O ambiente do trabalho tem que ser saudável tanto quanto, né, o ambiente nosso pessoal. Então, como que a gente cuida do outro que trabalha com a gente, cuida da gente. Então, acho que o desenvolvimento, o crescimento passa também pelo lado humano, além do lado técnico e, obviamente, além das trocas e aprendizados que a gente tem. Não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Também, na época de escolher faculdade, não tinha muita noção do que eu queria. Mas eu adorava ler a parte de economia no jornal e uma coisa que me chamava muito a atenção era como que um grupo de poucas pessoas, né, o Copom, se reunia, determinada a taxa de juros e isso mexia na vida de uma população inteira de um país inteiro. Então aquilo me chamava muito a atenção, então achei que podia gostar de fazer economia, então me formei em economia na FRJ e acho que foi onde minha grande inspiração foram meus professores na faculdade, porque todo mundo trabalhava em governo, política pública, e a paixão com que eles falavam pelo trabalho deles e o que eles mudavam ali na cidade do Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou enfim, qualquer que fosse, né, a instância ou qualquer parte do Brasil. Aquilo me dava uma energia muito boa, eu sentia, acho que é alguma coisa parecido com o que eles trabalham, o que eles fazem. Primeiro achei que eu queria trabalhar em governo, né, muito acho que inspirada ali por eles, então passei pelo BNDES, passei pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, depois entrei na Vale, na parte de análise de risco, já focada nessa parte de risco social, regulatório, e aí quando teve a chance eu fui para a Fundação Vale, então trabalhei quase 10 anos fazendo projeto social na indústria extrativa, que acho que foi uma super escola sobre Brasil, sobre desafios sociais, porque a gente ia para a ponta mesmo, né, para as comunidades, né, viver a realidade dos municípios, né? O Brasil é um país enorme, então a gente tem desafios complexos, desafios diferentes, culturas diferentes, muito focada com prefeitura, muito focada com comunidade. Então foi um pouquinho isso, até que 6 anos atrás eu vim aqui para o Instituto do Credit Suisse Hedging Grifo. O mercado financeiro foi uma novidade na minha vida e fazer projeto social, investimento social junto com, né, aliado com pessoas conectadas no mercado financeiro, o que eu acho que é um desafio também super interessante, né? Como é que a gente conecta e casa esses dois mundos. E estou aqui há 6 anos e a gente fez uma transição, né, do Instituto Credit Suisse Hedging Grifo para o Instituto Ambikira, uma tentativa, né, de constituir um instituto do mercado financeiro, que a gente possa receber doações do mercado financeiro, né, selecionar as instituições sem fins lucrativos que fazem trabalhos, né, muito sérios e muita qualidade, como, por exemplo, a Fundação Estudar, e apoiar essas instituições, né, a realizarem o seu trabalho. Continuar sempre aprendendo. Acho que a gente sempre pode trocar com as pessoas. Acho que estar trabalhando com gente boa, gente que a gente admira, ter trocas construtivas. Então, acho que no final o trabalho depende muito, né, das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, acho que isso me faz crescer, são essas trocas. E acho que um cuidado com o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal. Acho que as coisas também andam juntas. O ambiente do trabalho tem que ser saudável tanto quanto, né, o ambiente nosso pessoal. Então, como que a gente cuida do outro que trabalha com a gente, cuida da gente. Então, acho que o desenvolvimento, o crescimento passa também pelo lado humano, além do lado técnico e, obviamente, além das trocas e aprendizados que a gente tem. Esse programa de liderança da Universidade de Colômbia, ele é idealizado aqui pelo Columbia Global Center, que fica baseado no Rio de Janeiro. E todo ano elas selecionam 30 mulheres que ocupam posições de liderança. Quando o programa surgiu, era focado só no setor público, depois que elas foram abrindo para também mulheres que atuavam no terceiro setor e no setor privado. É uma rede de mulheres muito potentes. Então, eu nunca tinha participado de um grupo assim só de mulheres tão inspiradoras, mulheres, né, profissionais, e não só profissionais, como a gente estava falando da questão do cuidado, mulheres que têm um acolhimento, então qualquer coisa que a gente precisa, seja de trabalho, seja pessoal, a gente tem um acolhimento, ali uma conexão muito grande na rede. Então eu nunca tinha feito parte, não tinha percebido que me fazia falta estar dentro de um grupo só de mulheres. Participo assim, ativamente, né, trocando com elas, encontrando. Então sempre que a gente precisa, alguém precisa falar de algum assunto, alguma conexão ou de questões pessoais, seja de saúde, outras, a gente também está sempre ali. Então acho que o poder da rede feminina, assim, né? As mulheres realmente a gente tem uma força que às vezes nem a gente sabe que tem.
e acho que tá ali todo mundo junto e conectado, né, dá muito mais um empurrão e força para outra. Eu acho que assim, eu tenho algumas e elas nunca foram ficando para trás, acho que eu só fui agregando, assim, eu não desgrudo dessas mulheres que me inspiram. Uma é a Bia Zeredo, que foi minha professora da faculdade, foi depois da minha banca de mestrado, e foi ela que me deu meu primeiro livrinho, quando eu estava na faculdade, de responsabilidade social. Falou, lê isso aqui que eu acho que você vai gostar. Ainda nem tinha livro, não tinha nada. Eu li e falei, acho que eu gosto, Bia. E assim, tô aqui 15 anos depois, continuo trabalhando com isso, continuo indo atrás dela para saber dela a opinião, conversar com ela. Profissional, mulher, mãe, tudo que eu olhava, eu falava, nossa, eu quero ser tipo a Bia, assim, poderosa, inteligente, culta. Então teve ela e teve a Andréia Rabetin, que foi minha gestora por muitos anos na Fundação Vale. Tudo que eu achava, eu sou uma pessoa que eu sou boa para escrever, eu sou mais introspectiva, eu sou quietinha. A Andréia me botava, você que vai falar, você que vai pro palco. Eu falei, não, Andréia, eu não gosto. Eu só confio em você. Então ela me transferiu umas responsabilidades que eu não falei, então tá. Eu ficava assim, sei lá, 3 meses treinando. E aí quando eu cheguei aqui, é engraçado essas coisas. 6 anos depois, né, quando eu vim pra cá, eu comecei a ver várias coisas que eu fui aprendendo a captar recurso. Eu só faço porque eu acho que eu aprendi muito com ela, fui ver o jeito que ela ia fazendo. Então, assim, tive 2 grandes fontes de inspiração e outras no caminho que foram aparecendo também. Quando eu vejo alguém que faz uma coisa muito bem feito, assim, né, assim, você entra numa reunião, você vê que aquela pessoa ali, como ela conduziu, e o contrário também. Uma pessoa fala, não, isso daqui eu não quero fazer igual essa pessoa. Então, eu costumo observar para ver assim, o que eu acho que eu posso levar para mim daquela, né, observando o comportamento de como as pessoas lidam, principalmente com os outros. O país tem um potencial enorme, a gente tem um talento de pessoas, uma diversidade, a gente está falando de diversidade, né? Uma riqueza enorme, mas cada vez que a gente vai visitar projetos, são sorrisos, histórias, né? A gente é um povo que tem uma riqueza e uma potência muito grande, né? Uma alegria de viver muito grande. Tem que olhar sempre o copo cheio e ver que a gente pode ter uma contribuição, né? Assim, que o mundo está melhorando, que as coisas estão avançando. Quando tem dificuldade, que se junte em grupos, que a gente se procure, né? Com quem a gente fica à vontade, seja grupo de mulheres, seja outro grupo, o que quer que seja, para a gente ter essa força, porque às vezes sozinho realmente é difícil passar certos obstáculos, né? Gostar de pessoas, lidar com pessoas e... desculpa olhar para lá, né? Lidar bem com pessoas, gostar de pessoas, né? Genuinamente ter uma escutativa, assim, ter o interesse, ter a curiosidade, saber do outro, entender o problema do outro. Acho que hoje em dia está tudo tão corrido, é tão agitado que a gente tá ali, mas não tá ali. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que praticar, eu acho que eu gosto. Acho que tem essa característica do setor de filantropia, que são tantos problemas que a gente tem que se juntar para resolver, né, que não tem muito por que não compartilhar. Então, acho que isso é outro aspecto, né? Tem que ser colaborativo, pensar junto. O que funciona em uma comunidade, em uma escola, né? Vide o caso do Sobral. A gente sempre fala, por que não replica? Porque o Brasil é muito diferente, porque a gente tem desafios e culturas diferentes. Claro que a gente pode se inspirar, mas sempre vai ter uma adaptação. Então eu acho que essa colaboração, trabalhar junto, conectar as pessoas, acho que isso também diz, né, saber com quem as pontes que a gente pode fazer. Acho que tudo isso talvez tenha contribuído nessa caminhada.